Olá, telespectadores, estamos aqui para mais um programa Direito na TV. O nosso convidado de hoje é o desembargador Edir Josias Beck, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E o nosso assunto de hoje aqui é o papel do juiz, né? É a função de juiz, entender o que é essa função, que é uma função relevante, como é que ela se relaciona com a população. Doutor Edir, seja muito bem-vindo, uma alegria ter o senhor aqui, né? Agradecer já de pronto a questão do tempo, né, que o senhor dedicou aqui para nós. A gente sabe que o seu tempo é corrido, mas da importância também de se comunicar com a população e desmistificar aí essa função do juiz, especialmente do seu cargo, que é um cargo de desembargador. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui participando desse programa. E a ideia realmente é essa, né, de poder desmistificar um pouco, às vezes, essa visão que se tem do próprio Poder Judiciário em si, né, do que o Poder Judiciário significa, né, da função do juiz, da função de um desembargador, né, mas é uma satisfação enorme e agradeço a oportunidade. Doutor Edir, para aqueles telespectadores, o senhor é tubaronense aqui, todo mundo lhe conhece, mas assim, para aqueles que não lhe conhecem, o senhor pode contar um pouquinho da sua história, quando é que o senhor começou como juiz e da sua carreira? Então, embora filho de gaúchos, né, tenho a satisfação de ter nascido em Santa Catarina, ter nascido aqui em Tubarão, onde iniciei os meus estudos, né, inclusive tendo estudado, na época nós chamávamos de segundo grau, aqui no Colégio Deon, né, e então, naquela oportunidade, nós tínhamos aqui em Tubarão o curso de Direito se iniciando, né, e eu acabei fazendo o vestibular tanto aqui quanto para federal e acabei conseguindo passar lá e optei por fazer meu curso de Direito então na UFSC. Uhum. E formado, né, se abriram aqueles leques de oportunidades e inicialmente eu pensei em concursos públicos, né, e acabei inicialmente fazendo o concurso para o Ministério Público. O senhor chegou a exercer a função de promotor? E logo em seguida abri o concurso para a magistratura. E também me inscrevi para a magistratura. Os concursos naquela época, alguns acabavam demorando um pouco mais, um pouco menos. O concurso para a magistratura demorou quase um ano para se encerrar, enquanto o Ministério Público foi um pouco mais rápido. Então eu acabei sendo aprovado no Ministério Público e fui promotor de justiça, embora por um período pequeno, cerca de 5 meses. Uhum. Então, depois aprovado para a magistratura, acabei optando pela magistratura catarinense. Isso dia 15 passado agora, 15 de julho, se foram 31 anos. 31 anos já na carreira. O senhor passou no início da carreira, depois assumiu a magistratura, foi para o interior, fez toda a carreira aqui por aqui pelo litoral ou foi também por... Quando nós... quando se passa no concurso para a magistratura, a função é de juiz substituto. Uhum. Então, como o próprio nome diz, a função é substituir os outros juízes titulares, né? Então, é muito comum nesse período, enquanto substituto, né, como se fala, rodar o Estado, né, por várias comarcas. Eu tive a felicidade, talvez, né, de permanecer enquanto substituto apenas em 2 comarcas. Eu iniciei, e a felicidade, inclusive, de iniciar na minha terra natal. Né? Eu fui juiz substituto aqui em Tubarão, lá nos idos de 94. E, num segundo momento, Jaraguá do Sul. Né? Então, como substituto, apenas essas duas comarcas. Daí depois, então, passei por a minha primeira como titular, né? Então, depois de um certo período, se sai do chamado estágio probatório, né? E então pode-se entrar na carreira. Na verdade, não há necessidade de se passar pelo estágio probatório. Nós temos hoje, até pela necessidade, pouco número de juízes no Estado, nós temos juízes que no estágio probatório já estão se tornando titulares de uma comarca, né? Então, se assume realmente a função de juiz de direito como titular de uma comarca. E como titular, eu passei pelas comarcas de Ponte Serrada, Canoinhas, Chapecó, e daí então retorno a Tubarão, sou removido a Criciúma e depois promovido novamente para Tubarão, e depois para o Tribunal de Justiça. O senhor chegou ao tribunal em que ano? 2022. 2022. 3 anos completos. Bom, nosso tema a função do juiz. A diferença, né, da sua atividade como juiz aqui singular
E depois, quando chega lá no tribunal, o que o senhor vê, o que muda, né? Qual é a função aqui, qual a função lá? O juiz substituto ou o juiz de direito, ele vai analisar o processo nesse primeiro momento do processo até a sentença. Então, o processo se inicia daquilo que a gente chama de petição, né? Você faz lá uma petição inicial através de um advogado ou no juizado especial, né, que não precisa de advogado, e essa petição é analisada, o juiz verificando se está tudo ok, né, ele vai determinar que a parte contrária seja citada, né, que é o termo jurídico que nós usamos, para que ela possa se defender naquele processo. O juiz vai verificar se é o caso de já julgar, porque as provas não são só documentais, ou se ele vai ter que ouvir testemunhas, então ele vai marcar uma audiência, né, vai ouvir essas testemunhas, e depois esse processo então retorna para uma sentença, né. Então o trabalho do juiz de primeiro grau ele acaba sendo um pouco mais extenso, né, e é um trabalho diferenciado porque ele tem esse contato direto com as partes, esse contato direto com as testemunhas, né? Então por isso até que é interessante, né, que uma das regras é que o juiz viva na cidade, more na comarca, né, ou pelo menos próximo dali, né, para que possa ter essa visão, às vezes que é até necessária para o julgamento, uma visão mais próxima daquela comunidade. E já no Tribunal de Justiça, né, que nós chamamos de justiça de segundo grau, se trata apenas dos recursos das decisões tomadas pelo juiz, né? Então é do nosso sistema, inclusive constitucional, né, vai estar previsto lá na Constituição, que é um direito do cidadão ele poder recorrer de uma decisão de um juiz, né? Então ele não concorda com essa decisão, entende que essa decisão está equivocada, está errada, ele tem o direito de recorrer dessa decisão. E esse recurso então vai para o Tribunal de Justiça, que fica sediado lá em Florianópolis. E lá em Florianópolis. Isso no caso nós estamos falando da justiça estadual, né? Porque nós temos outros ramos da justiça, né? Justiça federal, justiça do trabalho. Nós estamos falando da justiça estadual, onde o grosso das ações, né? Quase tudo, né? A exceção daí vai para as outras formas de justiça, vão ali então para a justiça estadual. E no Tribunal de Justiça, então, nós temos um julgamento diferenciado, que é um julgamento coletivo, não é mais só apenas um juiz, ou no caso um desembargador que vai analisar aquela decisão do juiz para dizer se mantém ou não mantém, se altera ou não altera aquela decisão. Então, lá no Tribunal de Justiça nós vamos julgar em 3, né? Numa Câmara formada por 4, né? Existe uma forma ali onde 3 daqueles 4 vão decidir a respeito daquele recurso. Esse recurso ele vai para um dos desembargadores, que a gente chama de relator, através de um sorteio, né? Então os recursos chegam lá, são distribuídos entre os 4. Esse desembargador é o nomeado o relator, que é aquele que vai analisar o processo num primeiro momento, né? Formar a sua convicção. O juiz tem razão, vou mandar essa decisão. Não, o juiz aqui se equivocou, vamos ter que mudar essa decisão. Ele formula um voto, né, fundamentado, dando as suas razões, e numa sessão com os demais desembargadores, ele leva esse voto. Esse voto ali é explicado, é debatido, né, e se chega então a um julgamento que a gente chama de julgamento colegiado, ou seja, esses 3 desembargadores vão julgar então aquele recurso. Nessa sistemática, um pode ficar vencido. Um pode ficar vencido, né? Então nós temos ali, só que na sistemática atual, desde o Código, não tão novo assim, né? O Código de Processo Civil completou, não lembro bem o mês de vigência esse ano, 10 anos, né? Então ele criou um outro sistema, né? Um sistema de que se esse julgamento lá no tribunal não for unânime, não for 2-1, existe a necessidade então de se chamar mais 2 desembargadores, ampliar esse julgamento. Então, ao invés de termos um julgamento com apenas 3, nós vamos ter agora com 5. Né? Então, nessa situação, quando não houver unanimidade, não em todos os recursos, né, mas algumas espécies de recursos em específico, algumas espécies de decisões específicas, existe ainda essa necessidade de um novo julgamento, uma continuidade, na verdade, daquele julgamento com mais 2. Então, ao invés do julgamento
ser tomado por 3 desembargadores, ele vai ser tomado por 5. E o volume de julgamentos, assim? O senhor está numa Câmara Civil, né? Civil. Qual é o volume de trabalho que o senhor tem, partindo da perspectiva ali da sua Câmara? Quando nós iniciamos no meu gabinete, né, da nossa Câmara formada por 4 gabinetes, né, cada desembargador, então usamos essa designação, né? No primeiro grau nós chamamos de vara, né? Primeira vara, segunda vara, terceira, vara criminal. Lá nós temos as câmaras também com essas competências e cada câmara sendo composta por 4 gabinetes. Quando eu iniciei, eram cerca de 3.700 recursos naquele gabinete. Então nós conseguimos, com o tempo, hoje nós lidamos com cerca entre 250 a 450, dependendo da distribuição mesmo, o nosso acervo naquele gabinete. Mas a entrada, ultimamente, ela tem variado em torno de 300, 350, às vezes até 400 novos recursos por gabinete, né? Então, é muito comum, e se entende perfeitamente, uma das maiores reclamações da população diz respeito à morosidade do Poder Judiciário. Só que, por outro lado, o número de novas ações e, por consequência, o número de recursos, né? Porque é claro que nessas ações os juízes vão tomar decisões e a possibilidade de recurso da decisão não é só da sentença, mas também de determinadas decisões que o juiz toma no meio do processo, no curso do processo. Então nós podemos ter no mesmo processo vários recursos. Então um processo muitas vezes pode simbolizar, significar 2 recursos, 3 recursos, ou às vezes até 4 recursos. Então o número de recursos no Tribunal de Justiça tem sido cada vez maior, como o número de processos entrando em primeiro grau tem sido cada vez maior, né? E é uma dificuldade evidentemente muito grande de dar vazão a todos muitas eles. Vezes a morosidade do judiciário está aí, né? É interessante, às vezes nós ouvimos muito paralelos com um processo em tal país demora tanto, um processo em tal país demora tanto, mas no Brasil demora tanto. Mas ninguém faz o paralelo com o número de processos e de recursos que existem nesses países por juiz, né? Em comparação com o número de processos e recursos que nós temos aqui no Brasil. Aqui, a última vez que eu vi, eram mais de 100 milhões de processos, nós temos 213 milhões de brasileiros, Isso. Né? Então, no Brasil, até a última estatística que eu vi, nós temos aí algo em torno de, no Brasil, em Santa Catarina, nós temos algo em torno de 2 milhões e 500 processos em andamento no Estado, né? Então, se nós pensarmos na nossa população e o número de juízes, é um número muito elevado. Doutor Edir, né? A gente conviveu ali por um tempo na universidade, o senhor era professor, eu era professor, o senhor sempre chamou atenção, sempre teve um posicionamento muito firme da vinculação do juiz à lei, né? A letra da lei, ao que o legislador efetivamente colocou. Hoje nós temos um cenário aí dos princípios, né? A gente acabou, pelo movimento constitucionalista de alguns doutrinadores, elevando aí a nossa condição de julgamento, de decisão, para a questão dos princípios, dignidade da pessoa humana, né? Igualdade entre todos aqui, né? São os princípios lá constitucionais de igualdade entre os filhos, princípio da autonomia, dignidade da pessoa humana, direito à saúde amplo e restrito, né, que a Constituição garante. Nesse mar de decisões, esses milhões de processos, nós temos visto o Poder Judiciário, em nome desses princípios, às vezes até julgar contra a própria letra da lei. Pegar um exemplo aqui, o STJ deu uma adoção de neto pelo avô. E a letra da lei, na lei de adoção ali é clara, dizendo que o avô não, o ascendente não pode adotar descendente, justamente, né? A gente já entende, não só pela confusão que vai fazer um avô ter um neto na condição de filho, porque isso causa uma confusão geral dentro da família, afeta o direito de herança, né? Afeta ali a questão dos casamentos,
Mas o STJ vai lá e diz, olha, excepcionalmente pode. E vai lá, e além de dizer excepcionalmente, o STJ vai lá e dá 6 critérios, elege 6 critérios para que essa adoção aconteça. Me lembro aqui de 3. Deve haver uma excepcionalidade, o avô deve reconhecer aquele neto como filho, o filho, o nome, trato e fama, né? Eles têm que ter o mesmo princípio ali da questão de se reconhecerem como pai e filho da paternidade socioafetiva e mais outros requisitos. Aí quando se olha um olhar um pouco mais acurado para essa decisão, se vê que os pais eram drogados e abandonaram o filho com o avô. Isso me parece ser uma situação excepcional. É justamente assim uma coisa muito corriqueira, né? Nessa seara, infelizmente. É padrão. Como é que o senhor vê, como é que o senhor sente o papel do juiz nessa questão, né? A gente tem o princípio que diz, olha, vamos atender o melhor interesse da criança, nesse caso é esse. Mas ignorar completamente assim, a lei que já pelo legislador que diz, olha, não pode, e também traz motivos relevantes para dizer que não pode. Como é que o senhor vê, como é que o senhor sente, o senhor como juiz, um juiz experiente que já é, né, já desembargador há um bom tempo, como é que o senhor sente isso? Ouvindo as tuas colocações, tua pergunta, lembrei de um dispositivo, um artigo que está lá na Constituição, logo lá no comecinho, né? E ele diz algo muito simples, mas algo muito profundo, né? Todo poder emana do povo. E ele não para por ali, né? A Constituição não para por ali. Só todo poder emana do povo. Ou seja, quem que é a origem do poder? Quem que dá poder? Né? E qual a razão de alguns terem poder? Daí quando se fala poder, não é só o poder judiciário, né? Poder legislativo. Por que o vereador tem poder? Por que o deputado estadual, deputado federal, deputado senador, prefeito, governador, presidente da república? Porque esse poder lhe é dado pelo povo, que é a origem do poder. E como eu disse, não para por ali o texto da Constituição, né? Diz, todo poder emana do povo que o exerce através de seus representantes eleitos. Então, evidentemente que o juiz não é e nem deve ser eleito. Nós não teríamos, eu acredito que, uma cultura institucional suficiente no Brasil que permitisse que os nossos juízes fossem eleitos, como acontece em alguns outros países. O juiz sendo eleito tem que fazer promessas eleitorais. Né? O juiz sendo eleito, e daí talvez a sua campanha sendo bancada por, né, isso ou aquilo. Por um grupo ou outro de eleitores. Né? Criando esse comprometimento. Uma vez eleito, então eu vou ter que julgar favoravelmente a esse, favoravelmente àquele. Isso seria um absurdo. Então, os juízes não são eleitos. Então, se todo poder emana do povo, que o exerce mediante seus representantes eleitos, se o juiz não é eleito, como que o poder exercido pelo juiz é um poder que advém também do povo? Então, essa é a pergunta que nós teríamos que fazer. A resposta para mim é muito simples, né? O juiz exerce um poder que vem do povo a partir do momento que ele cumpre e faz cumprir a lei que é feita pelos representantes eleitos. Pelos seus representantes eleitos. Né? Então, a fórmula não deveria ser muito complicada, me parece. Né? A fórmula é simples. Ou seja, se todo poder tem que emanar do povo, e o poder que o juiz exerce, que é um poder grande, né? Um poder que vai dizer se uma criança vai ficar com o pai ou vai ficar com a mãe, né? Ou talvez vão perder o poder sobre esse filho, que vai ser dado em doação, né? O poder de tirar alguém de casa, o poder de colocar alguém dentro de uma prisão ou tirar uma pessoa de lá, é um poder muito grande. E esse poder ele não pode emanar do próprio juiz ou da sua vontade, por mais bem intencionado que ele seja. Né? O juiz não é uma encarnação da justiça, né? Você acorda de manhã e eu sou a encarnação da justiça, então o que eu digo é o que é justo, né?
Até porque a minha justiça é diferente da sua. Né? A nossa visão de justiça, do que é justo ou injusto, né? Então o juiz não pode, por conta da sua vontade, ou transformar a sua vontade de fazer justiça, ou a sua visão de justiça, ou o seu senso do que é justo ou injusto, só com base nisso tomar uma decisão. Principalmente quando essa decisão é contra um texto de lei. E o que nós temos visto muito ultimamente é se dizer, não, mas a lei precisa ser interpretada. Sim, muitas vezes a lei precisa ser interpretada. Mas a lei só vai ser interpretada quando ela precisa ser interpretada. Então, voltando a esse exemplo, a lei é clara ao dizer que o ascendente não pode adotar o descendente. Não? Ou seja, a lei é muito clara, ela não dá margem de dúvidas. Né? Olha, o avô não pode adotar o neto. Não só isso, né? Se estabelece também como regra clara que deve existir uma diferença mínima de 16 anos entre o adotante e o adotado. E nós temos visto essa regra também ser quebrada diante de algumas decisões. Porque, de fato, às vezes o juiz verifica aquele caso concreto, puxa, mas aqui são 15 anos. Né? Olha só, tratam bem, né? E na minha visão, minha modesta visão, né? Eu nunca me concedi esse direito. Ou seja, a partir do momento que a lei é clara ao estabelecer uma regra, nunca vi na minha função como juiz dizer, não, mas nesse caso concreto aqui vou afastar a regra e vou aplicar o meu senso de justiça, e que daí entra a questão dos princípios. Né? Isso é interessante, porque daí é escorregadio, é um terreno que eu ouvi o Fernando Scheller, né, dizer que é um terreno escorregadio. Existem algumas salvaguardas, né? Claro, é possível obedecer o princípio, mas o limite de obedecer esse princípio seria efetivamente o limite da lei, né? O que o legislador colocou como vetor interpretativo, até porque diz, olha, se não pode por aqui... Até porque nós temos que presumir que o legislador conhece esses princípios. Porque o princípio ele não é tirado de uma cartola, né? O princípio tem que estar em algum lugar. Então, como se fala, por exemplo, no princípio constitucional, ele está lá na Constituição. Se o legislador legislou daquela forma, ele conhece o princípio. Eu não posso ter a ideia de, não, o legislador não conhecia esse princípio, então a lei diz isso, mas o princípio diz aquilo. Até porque nas casas legislativas nós temos as comissões de Constituição e Justiça. Né? Quando um projeto legislativo é apresentado, né, as casas legislativas passam por uma comissão. Essa comissão analisa. Isso aqui é constitucional? Não vai para votação sem passar por ali. Então, houve já uma análise da constitucionalidade daquela Doutor Edirão, o assunto é extremamente interessante e profundo, né? E a gente vai precisar fazer um outro programa. Então, eu gostaria, né, que o senhor, nesse aqui, desse uma mensagem final ali aos nossos telespectadores em relação a essa sua função e a sua percepção, né? Com a palavra, o senhor está com a palavra. Novamente agradeço muito, né, a oportunidade, e é uma função, né, muitas vezes me peguei assim um pouco solitário, né, porque principalmente no primeiro grau. No segundo grau é interessante isso, porque ali a decisão é colegiada, mas no primeiro grau, né, muitas situações assim de você levar o processo. Antigamente existia mesmo um processo que se podia levar para casa, para estudar, para pensar, para decidir. Né? Hoje o processo é virtual, né? Mas ainda se faz isso de forma virtual. É uma função que tem esses seus momentos de solidão em relação à questão de decidir, e saber que muitas vezes aquela sua decisão, né, que é mais uma decisão dentro daqueles milhares de processos que estão ali sob sua análise, vai fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Né? Então, eu particularmente sou muito grato pela profissão que escolhi, né, que abracei. Tiro dela assim uma satisfação na busca de distribuir a justiça de acordo com a lei, de acordo com o contrato que foi feito entre as partes. E entendo que nós precisamos fortalecer o poder judiciário. Né?
temos que fortalecer o Poder Judiciário, mas que também existe a necessidade de fazermos uma autocrítica, né? Eu acredito que o Poder Judiciário também precisa fazer uma autocrítica diante desse contexto todo, de tudo que nós temos visto, para que ele consiga entender o seu papel dentro desse Estado democrático de direito, né? Esse papel que deve ser um papel de respeitar a vontade do povo também, né? Ou seja, que o exercício da jurisdição, sendo um exercício democrático, é um exercício que deve se fazer pelo povo, para o povo, né? E considerando... E de acordo com a nossa Constituição, os exatos limites dela. Exatamente, né? Observados esses exatos limites, né? E como disse um pouco antes aqui, observados esses limites da legislação feita por aqueles que efetivamente são eleitos pelo povo para isso. Doutor Edir, né, nosso tempo encerrou. Eu quero agradecer muito a sua presença, né, e dizer que isso é inspirador para a gente, porque realmente são pontos que hoje em dia, se a gente assiste à televisão ou participa um pouco dessa vida jurídica, de fato a gente tem que refletir sobre isso. Muito obrigado, né, pela sua presença. Nós encerramos por aqui. Semana que vem nós voltamos com o programa Direito na TV.